Aleluia, mais um dia, glória a Deus. Vamos ver quem vai chegar mais uma vez aí com a gente, os primeiros a entrarem conosco nesta noite, onde eu tenho certeza que Deus vai falar mais conosco. Vamos viver mais um tempo de qualidade, mais um tempo de crescimento. Vamos ver as oportunidades. Quem está conosco hoje, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, muito bem-vindo. Zilma, Deus abençoe. Rosângela, paz do Senhor também. Muito bem-vindas, em nome de Jesus. Vitória, glória a Deus. Vitória, paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe vocês. Meu amigo Deusinho, Deus abençoe. Joyce, filhota, Deus abençoe. Muito obrigado pelo vídeo. Obrigado por também me alimentar, né? Muito bom isso. Tudo bem, Deusinho? Um abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. Em nome de Jesus. E mais amigos entrando aí. Kleber, Deus abençoe. Todos que estão aí já com a gente aí, inicialmente, a gente começando esse culto. Eu já quero agradecer a Deus por esse dia abençoado que Deus nos deu, pela graça, pela misericórdia dele, de nos guardar, de nos proteger, e eu tenho certeza que Deus vai continuar. Espero que, em nome de Jesus, a sua semana também já tenha começado bem. Se você está aqui, eu já creio que estejam bem, sim, porque feliz daquele que hoje tem a possibilidade, né, de estar vivendo mais um dia. Então, a gente já, com todas as dificuldades, a gente tem que glorificar e falar que estamos vivendo bem dentro das dificuldades. Irinei, boa noite, a paz, Deus abençoe também. Que todos vocês, como eu venho falando constantemente, o Wellington, Deus abençoe. Como eu venho falando constantemente, reclame menos e agradeça mais. Essa é uma coisa que vai mudar a tua vida, os efeitos da gratidão. Será muito bom para a tua vida. Paz, irmã Betânia, Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus, que todos nós venhamos glorificar mais a Deus. Deixa eu pegar o celular aqui. Queridos, vamos orar a Deus? Vamos orar, depois a gente louva e depois já vamos entrar diretamente no estudo hoje, caminhando já para o final. Isso, sem dúvida nenhuma, vai mudar a tua vida. E como vem mudando a minha vida, eu tenho aprendido muita coisa com Deus nessa quarentena, e eu quero que você também se dê a oportunidade de aprender mais, né? O aprender, como eu falo, aprender é para quem é ensinável. Você pode muitas vezes tentar ensinar uma pessoa, mas se ela não estiver determinada a aprender, ela não vai aprender. Então, o que vai muito, não tem nada impossível para nós, não tem nada que você não possa aprender. O que falta é dedicação. Naquilo que é mais difícil para você aprender, você vai ter que se dedicar mais. Tem coisas que a gente tem facilidade e vai ser fácil de aprender, porque já está na tua essência, é fácil. Tem coisas que não, e você vai ter que se esforçar. E o grande problema é que as pessoas não querem viver esforço de aprender, não querem viver esforço de melhorar. Porque, como eu estou dizendo, exige um esforço. A gente quer muita facilidade. Então, que Deus venha trabalhar isso em mim e em você, para nos tornarmos melhores, pessoas melhores, seres humanos melhores, cidadão melhor, em todos os aspectos. Porque quando você melhora como servo, como obediente a Deus, automaticamente você melhora como pai, como marido, como filho, como cidadão, como patrão, como empregado, tudo você melhora. Então, por isso que Deus é a primazia da nossa vida. Quando nós aprendemos a viver uma vida para agradar a Deus, automaticamente você vai se tornar uma pessoa melhor. O grande problema é que quem não reconhece isso te persegue, mas quem te dá isso te guarda. Amém? Então, em nome de Jesus, que você venha viver para agradar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, como eu te amo, Jesus. Eu te amo demais, te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço, Pai, por ser esse Deus tão zeloso. Te agradeço, Espírito Santo, por falar conosco, nos corrigir, nos ensinar, nos direcionar. Como eu amo a presença de vocês na minha vida, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. Pai, quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar sobre a vida daqueles que estão me ouvindo, que o nosso entendimento, o nosso discernimento seja aberto,
para que nós possamos viver um tempo, Senhor, de aprendizado, um tempo de qualidade, Senhor, onde nós possamos, Senhor, ser aprimorados pelo Teu saber, Deus. Pai, aqui quem fala é um filho pequeno, errante, que precisa muito da Tua instrução. Sem a Tua presença, sem a Tua voz sobre mim, Senhor, não sou nada. Pai, então eu peço a Ti, Senhor, que fale através de mim, que eu seja meramente um instrumento nas Tuas mãos. Pai, que o meu irmão venha abrir o Teu coração, a Tua mente, para aquelas coisas que conflitarem ele, Senhor. Ele seja humilde, Senhor meu Deus, para viver um tempo diferente, um tempo de qualidade, um tempo de transformação na Tua presença. É o que eu te peço, Pai, e te glorifico em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das coisas que é muito difícil é ser contrariado. E a gente vive um tempo que, anteriormente, a nossa geração era uma geração que ser contrariado não tinha problema. E hoje nós somos a geração onde somos contrariados e bloqueamos as pessoas no WhatsApp. A gente vai, e da mesma maneira que a gente bloqueia no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, a gente acha que quando somos contrariados dentro de casa, com o marido, com o filho, com o pai, a gente não tem um botão de bloquear, mas o nosso comportamento é de bloqueio, de colocar a pessoa de lado, né? E o que Deus quer sobre isso? Hoje você está vivendo um tempo que essa facilidade, então assim, as pessoas são descartáveis, não te agrada, você vai e descarta, ao invés de buscar um conserto, ao invés de buscar uma melhora, ao invés de buscar uma reaproximação. Mas como a gente acostumou com as facilidades, a gente bloqueia a pessoa da nossa vida. E muitas vezes a gente quer bloquear também o próprio Deus. A gente conhece pessoas que falam assim, enquanto Deus não fizer, eu não volto. E você acha que a pessoa que Deus está no modo, como que fala? Não é bloqueio, tem um outro... É bloquear mesmo, mas por um período de tempo, né? Silenciar. Deixar Deus no silêncio. Mas eu vou dizer um negócio para você, que o silêncio de Deus não faz mal para ele. O seu silêncio para ele, não. Mas o silêncio dele para você, querido, pode ter certeza que é muito difícil viver. Então, para você... Porque quando você deixa Deus no silêncio para você, o que você vai escutar são outras vozes. E não tem nenhuma voz que te ama mais que a voz dele. Então, em nome de Jesus, você que de repente está distante do caminho do Senhor, que alguma coisa aconteceu, que te afastou, que ficou triste com Deus, hoje é o dia de você voltar e pedir perdão a Ele, Senhor, me perdoa, porque eu me entristeci contigo. Amém? Então você pode falar para Ele, Ele sabe. A diferença é que muitas vezes você quer tratar como se Ele não soubesse. Então, em nome de Jesus, fala para Ele, Pai, eu estou me entristecido com essa situação, me perdoa, eu quero reconciliar com o Senhor. E para aquele que estava distante, falo para você, hoje é o dia que você pode se aproximar dEle, voltar pertinho dEle e viver um novo tempo. Amém? Então, hoje eu vou começar direto, já no estudo, e vou cantar no final. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre santificação. E algo que é de extrema importância, que a gente não pode deixar de viver. E eu quero convidar vocês, só para recapitular rapidamente, tá bom? Vamos lá no livro de 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses 3, 13. Para que nós venhamos viver isso aqui, peraí, só um momento. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Algo que não pode faltar na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, desse modo Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém? Vou repetir. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Olha só, como para quem está acompanhando desde o início, eu vim falando de santidade inicial, santidade progressiva e santidade final.
o que é a santidade inicial? A santidade inicial é quando o nosso espírito é regenerado e volta a se ligar a Deus. Ou seja, quando você reconhece o nosso Deus, Jesus Cristo, como seu único suficiente Salvador e você aceita Ele, esse já é a maneira como Deus tem de te ligar a Ele novamente. Porque lembra, desde o início, o Senhor fez o homem feito à imagem e semelhança dele. E Ele fez isso em Adão. Porém, o pecado veio em Adão e vamos supor que Adão fosse a matriz, que fosse gerar todos os demais. Porém, a matriz foi corrompida. Quando a matriz foi corrompida, tudo que foi gerado a partir dele também veio com defeito. E o nosso defeito, qual que é? Nada mais, nada menos do que o pecado. Porém, veio um segundo Adão. E o segundo Adão, nós estamos falando de Cristo, perfeito em tudo. E nós devíamos e temos que nascer da alma, da água e do Espírito. E quando nascemos do Espírito, nós estamos dizendo voltar a estar ligado com Deus. E quando voltamos a estar ligado com Deus, nesse momento é aonde nós temos volta de ligar, ou seja, temos a oportunidade de viver novamente, a feitura de Deus sobre nós como perfeito, voltando à imagem e semelhança. Então, o que é a santificação inicial? É o espírito regenerado e volta a se ligar a Deus. Somos livres da condenação do pecado. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas para aquele que reconhece que Jesus Cristo é o seu único suficiente Salvador, este já está livre da condenação do pecado. Porém, não para por aí, porque se a pessoa vem inicialmente e para, ela não... Uma pessoa que saiu com tiro de largada, ela ouviu o tiro de largada, porém saiu e para, ela não pode ser considerada uma vitoriosa. Ou seja, ouviu o tiro de largada e continuar na caminhada. O que é a caminhada? O meio do caminho é a santificação progressiva. O que é? A santificação progressiva temos que nos readequar ao comportamento. Somos livres do poder do pecado. Eu vou repetir. Somos livres do poder do pecado, mas não estamos livres do pecado dentro de nós. Antes nós vivíamos no controle do pecado. E agora, por estarmos ligados no Espírito, novamente, com Deus, e o Espírito Santo fazer habitação, e o Espírito Santo nos dá o direcionamento, o pecado ainda mora, porém não nos domina mais. Ele está ali, mas não nos domina. Por isso que há uma mudança de comportamento. Por isso que eu falo que não tem uma pessoa dizer que é santa, não tem como uma pessoa falar que aceitou Jesus e continua nos mesmos comportamentos. É necessário viver uma santificação. Ou seja, você não vive mais pela tua carne, mas lembra que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito quer dizer que agora a tua carne já não tem domínio sobre você, mas o teu Espírito. Por isso que volta e meia a gente vive numa luta, porque temos corpo, alma e Espírito. Mas há uma luta, e a luta do teu Espírito, não do Espírito Santo, como eu já havia dito na aula passada, o Senhor, Ele espera de nós um comportamento diferente, onde diz assim, nos readequar ao comportamento, somos livres do poder do pecado, ou seja, Deus te dá poder para subjugar a sua carne e vencer o pecado. Quem nos dá poder? Deus. Deus nos dá poder para subjugar o pecado. Ou seja, quantas vezes você veio e tinha coisas que você fazia que era normal, muito normal, e depois de conhecer um pouco mais de Cristo, você reconhece que agora aquilo dali já não é agradável a Deus, e o que você faz? Você não faz mais. Por quê? Antes você achava impossível deixar de fazer aquilo, antes você achava normal e natural aquilo, porém a santificação que vem através do Espírito, que é religamento com Deus, agora te dá o discernimento e a tua carne já não te vence mais, você entra em conflito verdadeiramente, não vou fazer isso, e muitas vezes quando você faz, você sente um arrependimento, uma dor, que você fala, meu Deus, o que é isso? Você tem vergonha de se apresentar a Deus? Isso é a santificação progressiva, é uma mudança de comportamento. Aquilo que não te incomodava quando você era dominado pelo pecado, agora para você ter aceitado o Senhor, e o teu espírito ser se voltado e religado a Ele novamente. Agora o seu espírito está ligado. E agora o pecado vem para lutar contra. Mas o teu espírito também vem para lutar contra o pecado. Isso é a santificação progressiva. Você tem o Espírito Santo como aquele que te direciona. E aí tem algo que é muito interessante. O pecado ainda está presente. Sempre. Mas ainda, por estar presente,
ele está presente, mas ele não é o ser dominante. Então é isso que é a santificação progressiva. Conforme você vai aumentando a intimidade, o Espírito Santo vai falando com você. Você vai sentindo mais e mais. E agora o pecado vai perdendo a força sobre você. E o domínio dele já não é mais. Na palavra de Deus vai dizer que aquele que te domina se torna o seu Senhor. Então se o Espírito Santo te domina, ele se torna o teu Senhor. Então ele domina toda a casa. Então o que nós vamos falar? E agora a última parte que nós vamos falar, uma das últimas, né? Penúltima parte talvez, a santificação final. O que é? Somos livres da presença do pecado. Ou seja, é quando Deus, temos encontro, Jesus volta e retira todo o pecado e nós vamos entrar novamente ao céu juntamente com Ele. Por quê? No céu não entra pecado. Então o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito será transformado. Teremos um corpo glorificado. Amém? Então assim, para que a gente venha entender melhor ainda esse contexto de entender a santificação final, e espero que você esteja compreendendo tudo e entender a importância do porquê que você tem que buscar a santificação. Por que você não pode mais viver uma vidinha mais ou menos com Deus? Deus não te quer por pedaços, Ele te quer por inteiro. O Senhor não te fez somente corpo, o Senhor não te fez só alma, e o Senhor não fez somente espírito. É corpo, alma e espírito. O teu corpo tem que glorificar a Deus, a tua alma tem que glorificar a Deus, e o teu espírito tem que glorificar a Deus. Amém? Então, no livro de Tessalonicenses mesmo, capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim: Deus abençoe a Guilherme Santana, Deus abençoe Pastora Márcia, Pastor Sidney, meu amigo, Deus abençoe Regiane, Manuzia, Renata Lopes, Deus abençoe a todos vocês. Olha só o que interessante, no versículo 23 vai dizer assim, olha o que a palavra de Deus diz: que Deus, que nos dá a paz, façam com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o Espírito, e o Espírito que, se você olhar aí, está com E minúsculo, ou seja, o nosso Espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembre de nós nas suas orações. Cumprimente todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos, como estou fazendo agora. Amém? Estou lendo para todos os irmãos. Qual que é o desejo do nosso Deus? O desejo do nosso Deus é que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Presta atenção. Se Deus tem o desejo que nós sejamos santos, seria muita covardia Deus não nos dá algo para viver a santidade. O interesse de Deus é que nós sejamos santos. Porém, o inimigo, o desejo dele é que nós vivamos na carne, porque o salário do pecado é a morte. E o que o inimigo quer? Que nós venhamos morrer para viver a eternidade com Ele. Porém, Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Mas na presciência de Deus, aí Jesus vem à terra e Ele diz: eu estou indo embora, mas eu vos deixarei o Consolador. A palavra de Deus vai nos ensinar que sempre houve uma preocupação de nós voltarmos, e a preocupação de Deus de nós voltarmos a ter acesso a Ele, a ponto de quando Jesus é morto, o véu é rasgado e agora todos têm acesso a Ele. Ou seja, o Senhor sempre teve desejo de voltar, assim como aconteceu quando Eva e o nosso querido irmão Adão pecaram e se afastaram, e o Senhor chama eles novamente e fala: Adão, onde tu está? E Adão se apresenta, e o Senhor começa ali novamente um diálogo de aproximação. Novamente, o que nós vemos é essa mesma preocupação de Deus em fazer com que nós voltemos a ter acesso. Então, quando nós damos o primeiro passo de aceitarmos a Jesus Cristo
como o único suficiente Salvador, sem intermediários, sem outros, somente Ele, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem ninguém, nem Maria, ninguém nos dá acesso a Deus, porque a palavra de Deus diz, ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. O nosso intercessor ao Pai é o Filho. Então, quando nós reconhecemos verdadeiramente Jesus como o único suficiente Salvador, já começamos a viver um processo de religação com Deus. Porque Cristo é o que nos dá a oportunidade de vivermos novamente a promessa de viver um dia com Deus e de sermos dignos de ser chamados herdeiros também do céu. Então, em nome de Jesus, nessa noite, então, nós vamos falar do que vai acontecer, do que nós devemos fazer para viver a santificação final. Então, a santificação progressiva, ela se resume na preparação da vinda de Cristo. É isso. A santificação progressiva é a sua preparação para que Cristo volte. Então, sabe uma coisa que eu costumo falar, que eu falo assim, tem pessoas que dizem que eu estou esperando a minha oportunidade, vou me preparar para quando a oportunidade chegar. Eu falo que você não tem que se preparar, você tem que estar preparado já. Porque quando ela vem, se você estiver se preparando e você não está apto, você já perdeu a oportunidade. Então, o que nós precisamos? É estar preparados. Não adianta você querer começar a se preparar para quando Cristo já estiver vindo. Não, você já tem que estar preparado, você já tem que estar vivendo uma vida de constante preparação para a vinda de Cristo. E a gente está vendo cada vez mais, né, irmãos, que a vinda de Cristo não é Eu sei que tinha gente que achava que isso era um livro de história bonito, né? Com as histórias bonitas. E agora vocês estão vendo que não é brincadeira não, irmãos. Verdadeiramente, porque tem cristão que se diz cristão e que ainda eu vejo que vive a palavra de Deus por partes, naquilo que ele acha e é conveniente, naquilo que ele é agradável. Mas é muito mais do que isso. Eu falo que quem tem que agradar a Deus somos nós, não é Deus nos agradar. Então Ele não precisa fazer nada para nos agradar. É nós que temos que fazer para agradá-lo. Porque Ele tem todas as coisas. Então quem precisa de algo e para fazer para agradá-lo somos nós. Que nós venhamos vir a ter essa consciência. Olha só, no livro de Gálatas 5,16. Olha o que acontece. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Diz assim. No livro de Gálatas 5,16, a palavra de Deus diz assim: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Em outras traduções está, e os desejos da carne. Amém? É assim que está no de vocês aí? Natureza da carne? Quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da carne. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Não podem fazer o que querem. E hoje a gente vive um tempo onde as pessoas, quando as outras pessoas não fazem o que elas querem, quando a vontade das outras pessoas é contrário ao que você quer, você bloqueia, você descarta, não é meu amigo, ele me falou a verdade, ele me ofendeu, falou que eu sou grosso, falou que eu estou errado, e muitas vezes você está errado, mas você queria por ele ser teu amigo, que ele falasse aquilo que você queria ouvir, e aí você descarta pessoas. E hoje, por que muitas pessoas saem da igreja? Por que muitas pessoas saem do cristianismo? Porque são contrariados nas tuas vontades. E isso faz com que você perca a oportunidade. Mas isso com pessoas, você muitas vezes afasta pessoas que verdadeiramente te amam, por sua conduta, por sua postura. Porém, acostumado a fazer isso com pessoas, muitas vezes nós pensamos que podemos fazer isso com o próprio Deus, de ser contrariados, porque ser contrariado não é bom. Ser contrariado é vir contra aquilo que você tem como princípio, que é certo. Mas o meu e o teu princípio não é
o correto constantemente. O meu princípio, o teu princípio é correto quando nós vivemos o princípio de Deus. Porém, a gente muitas vezes esquece disso. E aí aqui a palavra de Deus, ela é muito forte e incisiva em dizer assim: os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Vocês não podem fazer o que querem. Então muitas vezes, para agradar a Deus, a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente quer. Porque aquilo que a gente quer, na sua maioria das vezes, são vontades e desejos carnais. E como eu disse, Deus não é um sádico e nem tampouco um louco. Deus, Ele sabe que tem prazeres da carne que nós podemos desfrutar. Um dos prazeres da carne, como eu sempre falo, um dos prazeres da carne é o sexo. E o sexo é bênção dentro do casamento, fora do casamento é maldição. Comer é bênção e é desejo e realização da carne, mas comer demais é glutonaria, se torna pecado. Entende isso? Então Deus, Ele não tirou todos os prazeres da nossa carne, porém há prazeres que Ele fala que não quer, e não é porque a minha carne tem prazer que eu posso fazer. Porque a maioria das vezes o que é desejo da minha carne, ele se torna pecado. E o pecado nos afasta da santidade. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado agride ao Senhor. Entende isso? O pecado agride ao Senhor. Quando nós meditarmos e pensarmos que o pecado agride ao Senhor, nós deixaríamos de fazer. Porque o pecado, na maioria das vezes, não nos agride. Por isso que nós muitas vezes continuamos a fazer. Porém, para Deus, o pecado agride ao Senhor. Contrariedades, quando nós compreendemos que ser contrário, viver a contrariedade de Deus sobre nós, sobre as nossas atitudes, e você deixar de fazer só traz benefícios para você, não será difícil. Por isso que deixar de beber não se torna difícil quando você sabe que isso agrada a Deus. Deixar de fumar não se torna difícil quando você sabe que agrada a Deus. Deixar de prostituir, deixar da prostituição, da pornografia, de falar palavrão, de ter um linguajar podre, não se torna mais difícil. Porque o difícil para você vai ser agredir ao Senhor. Você fala, meu Deus, eu não posso fazer isso, porque agride ao Senhor. Então, algo que nós precisamos entender, que a santificação nos dá a consciência, presta atenção, a santificação nos dá a consciência do que é pecado e do que agrada e não agrada a Deus. A santificação nos empodera para vencer o pecado. Aleluia. E algo que é interessante entendermos na santificação final é algo que também me chama muita atenção. Olha só o que acontece nessa carne e espírito, a gente já viu que são inimigos. Mas agora eu não estou dizendo do Espírito Santo, eu estou dizendo do teu espírito. Você viu que está com um E minúsculo. O teu espírito luta contra a tua carne. É algo que você tem e os três você tem. Amém? Os três estão em você. Corpo, alma e espírito. O teu espírito conflita com a tua carne. Porque lembra, o teu espírito foi religado a Deus. E o espírito seu que está religado a Deus se deu por Jesus. Porém a tua carne que se deu por Adão continua em você também. E agora você precisa alimentar o teu espírito, que é a sua religação com Deus, e agora fugir do que aquilo que alimentou a carne de Adão, que não foi o alimento que Deus preparou, mas foi o alimento que Deus proibiu. O alimento que Deus proibiu a Adão, a serpente foi e ofereceu, ele veio com a desobediência que gera pecado, que gera a morte. Algo que, por isso que nós vivemos a morte hoje, senão nós seríamos eternos. E quando nos tornaremos eternos? Quando voltarmos novamente a vivermos uma vida de espírito. E o espírito, quando nós deixamos viver pelo espírito, se o espírito, a palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Se você volta a viver verdadeiramente em espírito, o que automaticamente acontece? Uma vida de santidade. Por isso que o Senhor fala, sede santo como eu sou santo. Por que Jesus andou sobre a terra como carne? E ele veio também trazendo a formação carnal, de desejos, de tudo. Porém ele vem seu.
O Senhor, ele veio para vencer e para mostrar para nós que era possível vencer. Por isso que eu digo para você, é possível vencer? É possível ser santo? É possível ser santo. É difícil? Vou falar para você que no momento que você falar que é difícil, nunca mais vai ser fácil. Eu digo que é possível. Amém? Tudo que quando você colocar impossibilidades, dificuldades aqui, agora eu estou falando da tua alma, daqui, do que gera os seus sentimentos. O momento onde você falar que é difícil, verdadeiramente vai se tornar difícil. No momento onde você fala assim, eu sou capaz de fazer isso. Por maior que venha a dificuldade, você fala, mas eu sou capaz. E você não descansa até conseguir. Muita coisa eu dizia, é difícil, é difícil. Isso são crenças limitantes. E isso você começa a acreditar que é difícil, é difícil, é difícil. E naquilo que você acredita, aquilo que te move. No momento onde você fala assim, tinha pessoas que falam, é difícil, o Espírito Santo te capacita para as coisas difíceis. E impossíveis, as coisas impossíveis, Deus faz. Amém? Então, que nós venhamos ter a sensibilidade de ouvir. Mas aí o conflito interior, olha o que é o conflito interior. Livro de Romanos 7, 15. Romanos 7, 15. Livro de Romanos 7, 15. Diz assim, olha que coisa linda. Oi, perdão irmãos, caiu a internet aí, mas estamos de volta. Deixa eu ver. Glória a Deus. André Carlos, Anjos Malta, Eliana Marques, Penteado, Rodrigues, Pituquinha e outros 8 pessoas estão assistindo com você. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é o conflito interior. No versículo 15 diz assim, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Quem está falando isso? Paulo. Paulo está dizendo isso. Deixa eu colocar na tradução NVI para ficar mais próximo de vocês aí. 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Por quê? Porque Paulo tem a consciência agora de Deus, ele tem a consciência do Espírito Santo, e ele tem a consciência da natureza pecaminosa dele. E ele diz, eu sei o que não desejo, e aí diz assim no 16, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Peraí, a gente está falando de Paulo, e aí Paulo está dizendo, um homem como Paulo, já convertido, ele está dizendo, o pecado que ainda habita em mim. Um homem que vocês sabem da história de Paulo, o que ele viveu, que tipo de vida ele tinha com Deus, e esse homem ainda está dizendo que o pecado ainda habita nele. Existe o pecado. E aí assim, diz assim, nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Olha onde que ele está dizendo. Ele deixou bem claro. Eu sei, olha só, sei que nada de bom habita em mim. Aí a pessoa fala, mãe, nada de bom não. Mas ele está dizendo assim, nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Por quê? Conflito entre espírito e carne. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo, porque há uma luta do pecado e o espírito, da santificação e o pecado, luta de santificação e pecado. E ainda diz, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Mas aí tem gente que usa esse versículo isolado para ter uma escora, para viver do pecado. Não, mas se próprio Paulo diz que o pecado, o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele faz, ele já faz automaticamente. Ora, se o que faço não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Mas aí vem a resposta para esse. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. A mente dele já era transformada, lembra? Renovais o vosso pensamento, Romanos 12, a mente dele já é transformada, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem? E aí vem, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente
eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aleluia. Entenda aí, Paz Felipe, Deus abençoe. Entenda que nesse momento Paulo está dizendo de um conflito interior entre carne e espírito, aonde o espírito quer se ligar a Deus. Lembra que a ligação entre Deus e a carne é aquilo que, quando você é dominada por ela, eu não estou dizendo que você não vai viver prazeres da carne, como eu disse, porém eu estou dizendo para você, o domínio dos prazeres da carne é o pecado, e o pecado é a morte. Paulo, ele vivia um conflito, mas ele diz no último versículo: miserável homem, o penúltimo, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou seja, esta morte o quê? O pecado. Quem me libertará? Aí ele diz, ó, quem que te liberta? Aleluia. Quem te liberta? Aí ele diz, o próprio Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, olha só o que é a mente renovada, o que é a mente transformada, o que é uma mente que pensa com a cabeça verdadeiramente voltada a Deus. Ele diz, modo com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Porém, aquele que ele mais dá ouvido, aquele que mais ele se deixar ouvir, mais efeito terá sobre a vida. Por que a gente vê tantas pessoas vivendo em pecado? Porque dá ouvido à tua carne. A tua carne grita e você ouve. Porém, hoje o que Deus quer ministrar ao meu e ao teu coração é tempo de você voltar a ouvir a voz que quer te levar ao encontro de Cristo Jesus, quando Ele voltar na eternidade, para eu e você estar na eternidade com Ele. Se você não ouve a voz de Deus, Paz Missionária Ivanete, Deus abençoe. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir, é o que eu falo, a gente é movido por 3 vozes. A voz de Deus, a voz do inimigo, a voz da tua carne, e aí eu falo que tem uma quarta, e a voz do Espírito. O Espírito, o teu Espírito sempre, você tem que lembrar, no momento que você teve o entendimento de quem é Deus, de aceitá-lo, o Espírito Santo se move em você para falar com você. Porém, como eu estou falando, tem gente que não consegue ser contrariado, e o Espírito Santo é aquele que te contraria. O Espírito Santo é aquele que muitas vezes vai falar, eu quero fazer assim. O Espírito Santo não faz, não compra. Quantos de vocês já tomaram na cabeça de vocês falarem assim, o Espírito Santo fala para você, não vai, e você foi e quebrou a cara? Quantas vezes o Espírito Santo já falou para você assim, não compra? Aí você fala, mas tá barato, eu vou comprar. E acontece alguma coisa, depois na loja da frente você vê que tá mais barato que aquele que você viu que era promoção. É o que? É coincidência? Se você é voltado, se você vive pelo Espírito Santo, ele sabe de tudo, irmãos. Ele vai falar com você. E N coisas, várias situações, várias outras situações. Porém, contudo, no entanto, ao invés da gente aprender isso, porque o Espírito Santo sempre vai falar com a gente, ao invés de a gente aprender isso, a gente não aprende e vive dando cabeçada, porque muitas vezes seremos contrariados por aquele que tem controle sobre todas as coisas. Mas qual que é o controle de Deus sobre a minha e sobre a tua vida? É Ele não permitindo que você faça? Não, Ele permite. Aquele que é controlado pelo Espírito Santo é aquele que se permite ouvir a voz do Espírito Santo. É nessa maneira que ele te controla. Não é controlando, impedindo, segurando você não vai fazer. Não, ele te fala, essa é a maneira que ele te controlar. E eu falo que coisa gostosa é poder ser controlado por um Espírito Santo, por Deus, a ponto dele falar com você e você falar assim, obrigado, Senhor. Obrigado. Essa é a maneira que ele te controla. Não é te obrigando, não é te amarrando, porque quem faz isso é o diabo. O diabo, ele chama as pessoas de cavalo. Cavalo é no cabreço. Tem domínio, ele apanha. O Senhor não, o Senhor te chama de filho. E ele vai e te fala, assim como foi um filho pródigo que saiu. O pai deu, tá bom, filho, você quer ir, vai. Tudo bem, vai. Ele escutou a voz do pai? Ele não escutou a voz do pai. O pai já tinha dado tudo de bom para ele, mas ele queria viver. O pai falou, pode ir. E ele só foi ver quanto é importante ouvir a voz do pai quando ele não tem mais a voz do pai falando com ele. E aí ele volta. E o que ele ouve do pai, ele fala, vem, filho, dá um abraço. É o que ele escuta do pai. O pai fala assim, pega, troca toda a roupa desse menino, troca a sandália, põe um anel e mata o melhor dos bezerros que nós temos, que ele está de volta. Entenda isso. A voz do pai, ele te direciona para viver tempos melhores.
a voz do pai. Olha só o que Deus faz com Abraão e Isaac. E o que para mim é muito interessante com a relação a Abraão e Isaac. Ali é o pai que vai sacrificar um filho. E esse mesmo pai que pede, o primeiro pai, que é Deus, que pede para o pai, Abraão, sacrificar o filho, é o mesmo pai que vai sacrificar o teu próprio filho, mas ele impede o filho Abraão de matar o próprio filho Isaac. Entenda que Deus é tão zeloso, e o que fez com que Abraão não sacrificasse Isaac? Ouvir a voz do pai. Precisamos escutar a voz de Deus e estar mais sensível. Perfeitamente, irmã Betânia. O grande problema é que a gente não vive isso. E para viver santificação, se eu ouvir a voz de Deus, é impossível. Por que a palavra de Deus vai dizer que vai ressoar nos ares uma trombeta? E com alarido, todos vão ouvir, mas só os obedientes vão subir. Aleluia! Todos vão ouvir o ressoar da trombeta. O ímpio, o ateu, o que adora o diabo, não interessa, todos irão ouvir. Mas somente aqueles que foram obedientes vão estar perto dele. Então é por isso que a santidade, a gente não pode abrir mão de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí a palavra de Deus ainda vem. Irmãos, a santificação final, eu falo para você que é o momento onde a gente vai viver mais conflitos. Por quê? Se você na progressiva, você veio trabalhando e se permitindo que o Espírito Santo fizesse as coisas em você, sua mudança de comportamento, de falar, porque eu falo, não tem como viver santificação sem transformação de comportamento. Mentira. Tem gente que fala, não, Deus me quer assim, eu já falei, é mentira. Isso é só uma desculpa para a pessoa não se transformar. Aí aqui, ó, presta atenção, livro de João, capítulo 3, João 3, versículo 3. João 3, versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. João 3, 3. Diz assim. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da tua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém, e ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aleluia! Presta atenção, aqui nós vamos falar de dois nascimentos. Como o próprio Jesus diz para Nicodemos, e a pergunta de Nicodemos, ele diz, como que eu posso nascer de novo, vou voltar para o ventre da minha mãe? Lembra que eu disse para você, que o pecado, o porquê da importância do batismo? Para quem não é batizado e está ouvindo aí. Por que a importância do batismo? O Espírito, quando nós falamos de nascer da água e do Espírito, e se você se atentar aqui, esse nascer da água e do Espírito, esse Espírito está com E maiúsculo, ou seja, religarmos verdadeiramente ao Senhor. O que ele está falando de quando nós nascemos da carne? Carne é sepultamento. Quando? Na água. Esse é o nascer da água. Teve uma ministração que eu escutei muito bonita, e eu gostei de como o pastor disse. Ele disse assim, querido, você vê o tanque batismal como um sepultamento e um útero que gera uma nova pessoa. E para nascer para quê? Para um tempo de sujeição da tua carne ao Espírito. Você nasce novamente para ser reconectado. E agora, lembra que eu disse da progressiva? A progressiva, o batismo não vem na progressiva, o batismo não vem no final, vem na caminhada. No inicial você aceitou, depois caminhadinha, vai e se batiza. O que é isso? É a libertação do
poder do pecado. Mas a presença do pecado ainda continua ali. Então, o que é esse conflito que nós vivemos? É essa luta do nascimento do espírito e da carne. Agora, quando você verdadeiramente, e eu falo que Deus já dava oportunidades para nós, mas a gente não entendia antes. Porém depois, e o grande problema é que o que me entristece é que tem cristão velho que ainda não compreende ainda o que é o agir do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele não age como eu e você quer, mas é como Ele quer. Quem tem o domínio sobre nós é Ele. Se Ele não tem domínio sobre nós, é a nossa carne que tem domínio sobre nós. Ponto. Então o que é necessário entendermos? Que o Espírito Santo de Deus, Ele quer o domínio sobre nós. Quando? Quando nós nos sujeitamos e dizer, Espírito Santo, toma todo lugar. É quando nós cantamos, esta casa é tua casa, nós deixamos. Se não deixar, ele fala, tudo bem, você não quer o domínio, você não quer que eu domine, então a sua carne te domina. Porém, se o Espírito Santo te domina, a santificação te aproxima de Deus. Porém, se a tua carne te domina, a falta de santificação fará com que você nunca verá a Deus. Entende? Por isso que nós precisamos entender a importância. Olha só a necessidade da transformação da nossa carne. Transformação da nossa carne. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Olha o fundo, Pablo. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, versículo 51 ou 57. Diz assim: eis que eu digo em mistério, nem todos dormiremos, mas todos... Amém, voltou, irmãos. Fábio, Deus abençoe. Deus abençoe, Fábio. Tiago, Deus abençoe. Desculpe que eu não sei o que está acontecendo hoje com a internet, mas continua aí, não vai embora não, tá? Diz assim: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Aí diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, da glória de Deus. Aquilo que é corruptível, o nosso corpo, a nossa carne é corruptível. O que Deus fará? Ele transformará essa carne corruptível em algo incorruptível. E diz, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E qual que é a vitória? Qual que é a vitória? A vitória é Cristo. A vitória é Deus. A vitória é, sim, a eternidade. A eternidade não é morte. Amém? Então, quando nós falamos assim, a morte foi destruída, quem que quer dizer quem é a morte? Quem veio para roubar, matar e destruir? Esse é o momento onde Deus está pisando com os dois pés na cabeça do diabo e ele está sendo derrotado em nome de Jesus. E diz, onde está a morte, a tua vitória? Eu vejo Jesus dizendo para ele assim, e aonde está a tua vitória, diabo? E aí diz, onde está a morte, o seu aguilhão? Aonde que você pode tocar naqueles que vieram para mim e têm vida em mim, e eu sou aquele que dá a vida e a vida eterna. Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado. Olha a explicação, eu explicando antes, sim. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Qual a lei? Não é a lei de Deus que é errada. A lei de viver no pecado. Lembra lá atrás quando foi falado? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se, e agora vem,
para viver a santificação final do teu corpo, do corpo glorificado, de estarmos perto de Deus, aqui vai a receita que o Senhor vem dando para nós, porque eu sempre falo, o Senhor, Ele nunca dará algo para nós fazermos, sem Ele dar os ingredientes para nós fazermos, executarmos. Ele vai dizer, olha, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Presta atenção, que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia, isso já vale um glória a Deus. Meu Deus, você entende? Olha só o que o Senhor está dizendo. Porque, meus amados, mantenham-se firmes. Para quê? Para que isso aqui venha acontecer. Para que a morte não venha estar sobre a mim e sobre a tua vida. Para que nós possamos estar e viver a vitória em Cristo Jesus. E aí verdadeiramente seremos transformados, e o domínio do pecado, que antes já dominávamos na progressiva, porém agora a presença do pecado será retirada de nós. Para quê? Para que nós possamos ter acesso ao céu. Nós lutaremos, irmãos. Entenda que santificação é um processo de luta. E aquele que não luta não vive santificação. Eu vou repetir. Santificação é um processo de luta. Então lute para ser santificado. Lute, porque o prêmio de quem vencer, ao que vencer, dar-te-ei da coroa da vida. Aleluia. Então vale a pena lutar pela santificação. Vale a pena ter uma vida santa, porque aquele que te chamou é santo, e só entra no lugar que é santo quem tem santidade. O imoral não pode entrar no céu. O adúltero não pode entrar no céu. Uma vez adúltero, mas arrependido e transformado, a purificação de Deus, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus te purifica de todo mal. Quando você se purifica em Cristo, vive o arrependimento, aí há salvação. Porém, sem arrependimento não há perdão, e sem perdão você não pode entrar no céu. Amém? Então entenda isso. Porém tem mais coisas aqui hoje. Meu Deus. Olha só o que acontece. Livro de 1 Tessalonicenses. Ou melhor, vamos aqui antes, isso. Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Diz assim, olha, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Na onde está? Nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Isso já vale um glória a Deus, irmãos. Presta atenção. Tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Entenda que quando Jesus aparece novamente, e quando ele é morto e ressuscita, e ele aparece aos discípulos, Tomé quer fazer o quê? Tocar sobre ele. E é o mesmo corpo. É o mesmo corpo. É o mesmo corpo. É o corpo dele. E a palavra de Deus diz, tornando-nos o semelhante ao corpo glorioso. O nosso corpo não vai ter pecado, será retirado a presença do pecado do nosso corpo. Eu creio que quando o Senhor bradar nas nuvens, que ele começar a chamar todos, porque fala que ele vai chamar primeiro quem? Os que morreram. Aí os que morreram, querido, vai levantar a caveirinha. Não é isso, né, irmão? É um corpo glorioso. Né? Porque a nossa cabeça, né, a nossa imaginação vai olhar, parece aqueles desenhos animados. Não.
corpos gloriosos. Porque o brilho... Fala para mim, irmãos, presta atenção. Eu sei que tem muita corrente teológica, eu sei que tem pessoas que falam, parando, o pastor ele gosta de conflitar. Não, não é isso não. Mas é o que Deus me dá, e aí você não é obrigado a mastigar tudo. Você tem a sua interpretação, cada um tem a sua teologia. Por mais que você estude, você tem a sua maneira de acreditar. E eu não vou nunca bater de frente com você, eu respeito, desde que você esteja com Deus. Top. Porém, olha só, o que eu entendo? É que se quando nós estamos jejuando, buscando ao Senhor, as pessoas já conseguem ver brilho sobre o nosso rosto. Você imagina o Senhor tocar sobre nós. E isso porque a gente tem um pecado ainda morando dentro de nós. Agora você imagina quando o Senhor tirar todo esse pecado e você viveu uma vida inicial e progressiva, caminhou com Cristo e Ele retira isso de você. O que vai acontecer com o meu e com o teu corpo? Aleluia! Será brilhos. Seremos luzes, por isso que a palavra de Deus diz: sede luz e sal da terra, verdadeiramente nós iremos brilhar, e não terá nada sobre nós para tentar ofuscar o brilho, mas agora constantemente brilharemos, porque o pecado, que muitas vezes é o que ofusca o brilho do Espírito Santo, é o que ofusca a luz de Deus sobre nós, não estará mais presente, e nós brilharemos reluzentes rumo ao céu para a eternidade com Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia. Isso que me move, isso que você fala, meu Deus, você imaginar que agora o Senhor tira isso da gente, fala, ó, antes, filho, eu já vi que você subjugou o pecado, agora ele não tem mais poder sobre você, mas agora ele não vai poder mais habitar em você, porque para o lugar aonde eu vou te levar, porque eu vi o quanto você lutou para viver uma vida de santidade, isso te impede de entrar lá, mas agora isso está sendo retirado, e bem-vindo, bendito do meu Pai, sobre este lugar, aleluia. Esse é o que a santificação final fará sobre mim e sobre você. Porém, ainda mais aqui. Eu vou falar e eu preciso correr, porque quanto tempo já foi aí? Beleza. Ó, no livro de Romanos 8, capítulo 19, Romanos 8, 19. Romanos 8, 19 diz assim, olha, só para reforçar algumas coisas, né? Romanos 8, versículo 19. Diz assim, olha que coisa linda, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Quando? Através do pecado. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Olha o que acontece quando a gente tem uma vida de santidade, começa a viver uma vida de santidade, o pecado te faz gemer, te dói. Lembra que eu disse isso? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como com as dores de parto. Agora vem, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia! E isso também, irmãos, presta atenção. Olha o que acontece, que esse Espírito que está dentro de nós está, e o fruto que está aqui é fruto do Espírito, maiúsculo. Gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos da redenção do nosso corpo. É isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer transformar o meu e o teu corpo, para que nós possamos ter acesso ao céu. Aí diz a palavra de Deus aqui, presta atenção. Aqui a gente vai dizer sobre a santificação inicial, é o resultado de termos nos encontrado com Cristo. A santificação progressiva é a preparação para a vinda de Jesus Cristo. Já a santificação final somente será alcançada na volta de Cristo. E aí diz assim: até que o corpo seja glorificado, o que nós temos que fazer com ele? Até que chegue esse final aí, o que nós precisamos fazer com o nosso corpo? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Só para você se ligar no que você tem que fazer. 1 Coríntios, capítulo 9, 27. Olha o que você vai fazer.
mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu fico olhando aqui, irmãos, a gente estava com um número interessante de pessoas na live, e conforme a gente vai falando de santidade, as pessoas vão saindo, porque a santidade verdadeiramente conflita as pessoas. Se eu estivesse falando de bênção, e como eu estivesse falando aqui em línguas e mandando profecias para lá e para cá, interagindo com as pessoas, mandando profecias, verdadeiramente as pessoas estariam aqui até o final da live, e aí eu até chamar outras pessoas. Porém, quando a gente vai falar de santificação, e é por isso que a gente vai ter uma grande surpresa, que muitos vão ouvir sim a trombeta ressoar, mas só vai ouvir, mas não vai subir para junto dele. E é interessante, ó, aproximadamente 10 pessoas saíram. Porque santidade não agrada as pessoas. Por isso que quando você estiver sendo santo e Deus estiver tocando sobre a tua vida em santidade, muitas pessoas farão como essas que saíram. E eu não sei, como eu estou falando, eu não estou julgando todas, mas grande parte sai porque, como eu estou falando, se eu estivesse falando de bênção, se eu estivesse falando que a porta está aberta, receba aí a cura, receba aí, com certeza um monte ficaria, até chamaria outras pessoas, olha aqui, olha o que está falando, vê lá se Deus não fala com você. Porém, santidade, essa geração é uma geração, infelizmente, da maior nível de promiscuidade, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. No mundo a gente vê um monte de pessoas promíscuas, mas dentro da igreja a gente também infelizmente vê pessoas promíscuas, a gente vê adultério dentro da igreja, a gente vê maus pagadores dentro da igreja, a gente vê fofoqueiro dentro da igreja, a gente vê mentiroso dentro da igreja, e aí ainda a gente continua falando, vai sair mais gente ainda, porque santidade incomoda, irmãos, não é todo mundo que quer santidade. Santidade é algo que é complicado, mas é gostoso você estar perto de alguém, porque sabe o que acontece? As pessoas que saem, quando tem a necessidade, eles procuram uma pessoa santa. Amém? Quando eles precisam, para quem que ele vai pedir oração? Para aquele que sabe que é aquele que é marromeno, ou para aquele que ele sabe que, rapaz, você é louco, ali é tocha, ali tem uma vida no altar, irmão. Por quê? Ele vai pedir para quem ele sabe que tem. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem. Eu não estou dizendo que você que pede muitas vezes não é santo, não é isso. Mas eu estou falando que esse tipo de pessoa é aquela que reconhece santidade na tua vida, porém não quer pagar o preço de viver uma vida santa. Amém? Então não estranhe vocês, quando vocês começarem a viver uma vida ainda mais santa, as pessoas se afastarem de você. Porque a prova é isso, de verdade, eu sei, porque eu acompanho algumas lives. Tem uma live de um pastor que ele é usado em revelação muito fortemente, e as pessoas vão tudo para ver a live dele. Por que é revelação? Mas deixa eu dizer um negócio para você. Deus pode revelar algo para você e você não ter santidade para viver aquilo que Deus te revelou. Eu vou repetir. Deus pode revelar algo para você. Deus fala, não, filho, eu vou abrir uma porta de emprego, mas você não tem vida em santidade, querido, eu vou falar para você. Ele só vai abrir essa porta quando você vir para a santidade. Ou você só vai conseguir permanecer nessa porta quando você tiver santidade. Porque dentro desse lugar terá conflito, mas você não tem uma vida santa. Você fala, já manda um palavrão dentro do seu emprego, perto do seu chefe, e aí o seu chefe fala, rapaz, aqui não dá para você. Olha só, você recebeu a bênção, a revelação, mas não teve maturidade para viver a santidade, para viver a vida de bênção no Senhor. Amém? Então verdadeiramente eu espero que você que está me ouvindo vai viver conflito mesmo, irmão. Vai viver conflito. Se você verdadeiramente quer ser um cristão verdadeiro, não somente um daquele que pega uma bibliazinha, coloca debaixo do teu braço e vai para a igreja, eu falo para você, não é porque você anda com uma Bíblia que você é santo. Não é porque você carrega a palavra do lado de fora, uma Bíblia desse tamanho, gigante, que você se torna santo. Mas é o quanto você carrega ela dentro de você, a ponto de você viver a transformação do que a Bíblia quer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, que tem mais um pouquinho. E eu sei que é difícil, mas vamos lá. Eu prometo que serei verdadeiro constantemente, porque eu fiz uma promessa. Não para homens e nem para mulheres. Eu fiz a promessa de servir ao meu Deus acima de todas as coisas. Eu fiz um voto com o Senhor, a qual, enquanto tiver uma, e se não tiver nenhuma, eu continuarei pregando o evangelho do Senhor. Por quê? Foi para isso que eu nasci. Eu entendi o meu propósito e eu cantarei, louvarei Ele, assim como João Batista também louvava ao Senhor. Na onde? No meio do deserto. Eu creio que ele começava até sozinho, mas em algum tempo, em algum momento, alguém viria, ouvia e falava, rapaz, e ele vinha
vinha dizendo, raça de víbora. Imagina o que eu vejo isso. Hoje a gente nem chama de víbora porque não pode, senão dá processo. Mas tem umas serpentes, né? Mas segura aí, vamos embora. Realizamos sacrifício vivo. A palavra de Deus no livro de Romanos 12, versículo 1, muito conhecido da igreja. Romanos 12. Romanos 12. As pessoas riem aqui. Romanos 12, verso 1. Esse é meu pastorzão. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que tem pessoas que entendem. Glória a Deus. Romanos 12, verso 1 diz assim, olha só. O porquê que nós temos que viver fazer algo. E o que é? Fazer um sacrifício. Como? Presta atenção aqui só no versículo 1 de Romanos 12. É interessante demais isso. Diz assim, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam. Se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, mortificando, se matando a tua carne, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Um culto racional, de pessoas que pensam, de pessoas que, tem raciocínio. Tem pessoas que vão para a igreja e são movidas somente pela emoção e não raciocina. Eis que te digo, o irmão já está recebendo, já ele nem sabe o que vai vir, mas quando manda um eis que te digo, neguinho já levanta a mão e já está recebendo. E aí você quer ver o eis que te digo conflitar a igreja, porque Deus, eu acredito ainda no Deus que eis que te digo sim, que usam profetas e profetizas nessa terra. Mas diz assim quando diz, eis que te digo, você pode olhar que já tem alguém que levantou a mão. E aí o que você faz? Você pega e levanta a mão. E ele fala, eis que te digo, que pus um plumo e estou a medir. Tira daí. Pus um plumo a medir. A pessoa já vai abaixar a mão. Eu pensei que era um eis que te digo que receba. Então que eu e você venha entender que nós venhamos compreender que nós precisamos nos entregar como sacrifício ao Senhor. E aí vem uma outra parte. A outra parte é essa. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, 7. Gênesis 4, 7. A palavra de Deus vai dizer assim. Gênesis 4, 7. Diz assim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu vou repetir porque tem gente que não conhecia isso aqui. De verdade, porque a gente já lê, né, várias vezes Gênesis, mas isso aqui de repente a gente passa batido e não consegue enxergar. Quando Deus me mostrou, eu tô falando não é por grandeza, não. Estou dizendo que muitas vezes a gente passa assim, desapercebido, né? Mas presta atenção à grandeza disso daqui. Quando a palavra de Deus diz para que nós venhamos nos atentar. Versículo 7, tá? Diz assim, isso é o Senhor falando com relação aos irmãos, Caim e Abel. E aí diz assim, o Senhor fala para Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo. O que o pecado deseja? Conquistá-lo. Primeiro ele conquista. Ele quer te conquistar. Para quê? Para te dominar. Porque, olha só a continuação do texto. Mas você deve dominá-lo. Porque se você não domina, ele te domina. Ele quer te conquistar para poder te dominar. Mas o Senhor está dizendo, Deus está dizendo para ele, olha, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja te conquistar. E conquista, quando nós falamos de conquista, para aqueles que namoraram, ou para aqueles que estão namorados, e aqueles que estão enamorados até o dia de hoje,
A gente sabe que quem é casado, a gente precisa conquistar constantemente. É difícil? Primeira fase. A primeira fase é fácil, mas depois você vê a conquista contínua. A gente precisa fazer coisas agradáveis para continuar conquistando. E o pecado, ele sabe disso. O inimigo sabe disso. Então o que ele faz? Ele vem constantemente trazendo coisinhas novas, coisas que você nem sabia que você gostava. Olha só, na época, lá atrás, a gente tinha somente o Orkut. Aí veio as coisas novas. O Orkut veio Facebook. Aí veio, antes era o MSN, né? MSN. Tal, aí veio um monte de coisas. E essas coisas vieram com coisitas por trás. Antes era mais difícil para você ficar fácil para traição, para viver traição, oportunidades para trair. Aí inventaram um negócio chamado Tinder, onde muita gente tem perfil fake. E o fake quer dizer falso. E o nosso Deus é verdadeiro, falso é o diabo. Então eu quero dizer para você que se você está tendo alguma coisa fake ou falso, você que fica se escondendo aí, que tem 2 Facebook, que a tua mulher não sabe, que teu marido não sabe, que teu pai não sabe, e que é falso, eu quero dizer para você que você está voltado àquele que é o teu pai. E o teu pai nesse momento é o diabo, é ele que domina a tua vida. E aí vai doer, porque o que eu estou falando? Eu estou falando de santidade, eu não tenho como falar daquele que é santo, e eu não tenho como não dizer de pecado. E tem gente querendo viver santidade, e eu estou falando, Satanás vai colocar coisinhas para te conquistar. Por quê? E ele coloca constantemente, porque a conquista tem que ser contínua. Se você pecasse só aí um pouquinho e já parasse, beleza. Não, mas ele quer que você tenha uma vida de pecado. Então por isso eu digo para você, não flerte com o pecado. Amém? Não flerte com o pecado. Aleluia, obrigado, Austin. Deus abençoe. Obrigado, muito obrigado pelas palavras aqui. Isso anima a gente, porque tem gente ainda que gosta de ouvir palavra de conserto. Aleluias. Deus abençoe. E como eu disse, aí tem uma outra parte aqui que eu tenho que partir para o final. Olha só, Romanos 8, 26. Eu falo, como não se apaixonar pelo nosso Deus? Romanos 8, 26 vai dizer assim, olha que coisa bonita que Deus fala para mim e para você. Porque o Senhor, você acha que o Senhor não tem saudade de mim, de você? Você acha que o Senhor não tem saudade de você? O Senhor, Ele tem saudade de mim, de você. Ele quer me ver, Ele quer te ver, filho. Você sabia que tem um Deus tão poderoso que te ama? Ele fala, filho, eu quero muito que você venha. Sabe aquela coisa de tipo assim, olha, eu falo assim, olha, vem na minha casa. Eu vou chegar para vocês aí e falo assim, vem aqui na minha casa. Alguns sabem como vir na minha casa, porque já vieram. Mas se ninguém soubesse, eu falo, vem na minha casa, viu? Deus abençoe, um beijo. Mas como você vai vir na minha casa se eu não te dou o caminho? O Senhor não, Ele falou, vem na minha casa, eu vou te dar o endereço certinho como você chegar. Ó, você vai chegar, primeiramente, ó, na esquina do perdão, você entra ali, você tem que entrar no perdão, porque se você não entrar no perdão, você não consegue chegar. Então, naquele lugar parece assim, ó, é difícil que entrar ali, mas você tem que virar na esquina do perdão e vir. Depois você vai pegar direto em santidade, viu? Direto em santidade, vem a reta toda em santidade. Vai aparecer algumas coisinhas no meio do caminho, ó, mas não se desvie nem para um lado nem para o outro. E vem em santidade, vem em santidade, vem em santidade, que no final você chega e eu estou lá te esperando no portão para entrar na minha casa. Eu vejo Deus com tanto zelo, Ele fala assim, eu vou sinalizando a caminhada para você chegar até mim. Olha, há 2 caminhos, tem um largo, olha, tem um largo e tem um estreito, sabe, um vai parecer meio esburacado, você vai falar, rapaz, eu acho que é o outro tá bonitinho, pleninho, ó, tapetinho para ver, você fala, eu acho que eu vou nesse, mas ele tá falando, não, pega aqui, é estreito e esburacado, mas vem nesse, que você vai chegar até mim. Aleluia. Meu Deus, glória a Deus, maravilha. No livro de Romanos 8, 26 diz assim, ó, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E E o que é a nossa fraqueza? Para o pecado. A nossa fraqueza é para cair para o pecado.
Mas quem nos ajuda nisso? O Espírito Santo de Deus. Queridos, eu amo ouvir, eu amo falar de santidade. Como alguns me conhecem, sabem que eu não sou um pastor especialista em escatologia. Gosto, aprendo muito, amo muito, mas não sou especialista. A gente tem pessoas muito boas escatologicamente. Mas uma coisa que eu gosto de falar é sobre salvação e como chegar à salvação. E quando a palavra de Deus diz sem santidade ninguém verá a Deus, a gente já tinha que estar atentos que tipo de vida que nós estamos levando. Porque sem santidade ninguém verá. Então, a santidade vai ser para isso. Deixa eu ver quanto tempinho tem aí. Acabou? 1h20, então tem que encerrar. Irmãos, aí nessa última aula, eu vou falar sobre isso, o propósito da santidade. Eu vou falar sobre o valor da santidade. Então, entendemos hoje que a santificação inicial é o resultado de termos encontrado com Cristo. Inicial. A progressiva é a preparação para quando Cristo vier. E a santificação final somente será alcançada na volta de Cristo. Amém? Então nós só seremos santos quando Jesus voltar. Amém? Se é que vivemos uma vida de santidade. Então, o que eu e você precisamos entender? Que a santidade é algo que não pode faltar sobre a minha e sobre a tua vida. E na aula que vem, se Deus assim permitir, falaremos sobre o propósito da santidade e o valor da santidade. Amém? Então que Deus vos abençoe. Eu acho que dá. Minha voz está falhando bastante, mas a gente vai pedir para Deus aqui, para a gente viver uma vida de santidade. Amém? Então vamos louvar a Deus. Enquanto o Pablo vai colocando aqui, eu quero mandar uns beijos aqui. Betânia, Suzeli, Maria Aparecida, que é uma benção, Zilma, Felipe, meu querido amigo, que saudade de você, Washington, meu parceirão, amigo também, Alexandre, que saudade de você, Alexandre, quero pegar você ainda, hein? Luzia, deixa eu ver quem mais, Débora, Deus abençoe, Joyce, Irinei, Carol, Tiago, meu Deus, deixa eu ver aqui, olha só. E aqui quem está falando sou eu, vocês olham no comentário aí. Felipe escreveu assim, a Bíblia é a verdade. Muitos querem bênção, só não querem obediência. É triste isso. Isso, para não pensar que é eu que falo, né? É o pastor. Tem mais coisas aqui que eu estou vendo aqui, que depois eu vou poder olhar mais aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, depois eu quero ver o que a irmã Maria escreveu aqui para nós. Que Deus abençoe a todos, tá? Todos, sem exceção. Viviane, manda um abração pro Tiago, tá? Meu amigo, o Fábio aqui também, Tainara, beijo filha, força, tá? E todos, Grazi, filhota linda, Deus abençoe, todos, Betânia. Palavra maravilhosa que nos mostra que precisamos ser transformados todos os dias, pois existe um conflito no nosso espírito com a nossa carne. Verdadeiramente é isso, Washington. Ivanete, um beijo, pasteleira de mão cheia, top das galáxias. Alan Augusto. Irmãos, Ângela, Deus abençoe. Todos vocês, sem exceção, que Deus abençoe. Vamos louvar a Deus aí. Manda aí. E manda som aqui para mim. Vamos louvar, né? Que a gente precisa, é necessário melhorarmos. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te esqueci. Eu não pensei em Cristo, eu
só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia. Tenho certeza que Deus vai te ajudar, porque tudo que a gente pede para agregar o reino, o Pai tem prazer em fazer. Aleluia. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero adorar a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Deus abençoe vocês. Que a santidade faça parte da vida de vocês. Que a busca pela santidade faça parte da vida de vocês. Muita saudade de vocês. Deus sabe o quanto essa saudade tem tentado me machucar. Mas a gente vai orando, pedindo para Deus: Senhor, acalma esse coração, te aquieta aí minha alma, fica aí dentro quietinha. E a gente tem que lutar. Eu tenho certeza que vai passar. Um beijo, saudade de ver, eu fico olhando os ossinhos aqui, dá uma saudade, mas vai passar, tá? Deus abençoe vocês, um beijo, fiquem com Deus. Deus guarda todos eles, protege todos eles. Pai, não permita que mal algum chegue perto deles. Pai, que praga alguma chegue à tenda de nenhum deles. Que o Senhor venha guardar todos esses filhos, Pai. Que a Tua graça, que o Teu poder, Senhor, alcance todos eles em nome de Jesus. Deus abençoe, filhos. Amo vocês. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém! As palmas, louva ao Senhor, cumprimente seu irmão, capaz de Senhor Jesus Cristo, encerrado em nome de Jesus. Beijo, queridos. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe.